Há uma vila no Alentejo que foi moldada pelas escarpas que a sustentam. Com uma imponência firme e graciosa, guarda gastronomia da excelência, uma torre que enriqueceu com as amarguras da perseguição e uma metrópole vibrante que o tempo sepultou. Bem-vindos a Marvão. Este vídeo foi realizado em parceria com o município de Marvão, Fundação Ammaia e Restaurante Varanda do Alentejo. Ora então, bem-vindos a Marvão. Temos aqui então na continuação da nossa visita ao Alto Alentejo. O último episódio foi em Castelo de Vide e agora viemos aqui um pouco mais para o pé da fronteira para ver onde é que os judeus atravessavam e pagavam para fugir à Inquisição Espanhola. Antes disso, ainda vamos visitar aqui uma antiga cidade romana gigantesca e soterrada, que ao que parece eles viviam à Grande e à Frânquia, porque na altura ainda não existia França. Depois vamos almoçar no restaurante que me foi muito recomendado pela Mara e a seguir a isso vamos então explorar a magnífica vila de Marvão, que para mim é uma espécie de Óbidos, mas no Alentejo muito mais sossegado e com umas vistas que imagine-se chegam à Serra da Estrela. Vamos começar. Vamos começar o nosso dia a visitar uma cidade luxuosa e soterrada, as ruínas romanas de Ammaia. Marvão, que vamos visitar da parte da tarde, é antiga, mas estas ruínas foram a sua origem e muitos bocados desta cidade abandonada fazem parte da vila de Marvão. Mas isso está longe de ser a parte mais curiosa. Ammaia é daqueles sítios que tira o sono aos arqueólogos. Sempre se disse que deveria de haver aqui algo enterrado, uma metrópole de luxo. Os agricultores aqui à volta, quando trabalhavam a terra, aravam, cavavam, descobriam cerâmica, pedras diferentes, aproveitavam pedras diferentes que encontravam nos seus terrenos, encontravam moedas e dizia-se por aí que havia uma lenda em que quem cavasse muito fundo ia conseguir encontrar telhados de palácios. Ora, em 1994, a Universidade de Évora começou aqui a escavar. E o que é que eles foram fazer? É que quanto mais escavam, mais fica por descobrir. Vamos começar pelo início e nada mais fácil que usar uma referência que todos conhecem, Jesus Cristo. Isto porque Ammaia teve a sua fundação contemporânea à vida de Jesus. Não é propriamente novidade que os romanos fundavam cidades em pontos estratégicos e estando num ponto de passagem que ligava Mérida a Évora e depois Lisboa, fazia todo o sentido fundar aqui uma metrópole. Só que esta não era como as outras, a começar pelos seus habitantes. Diga-se de passagem que Ammaia não era de todo uma cidade pequena. Para vos dar um ponto de comparação, Marvão, que nós já lá vamos a seguir, o município inteiro tem cerca de 3.000 habitantes. Ammaia tinha 5.000. E isto porque tudo aquilo que eu vos estou a mostrar e que está desenterrado é apenas uma pequena parte de tudo o que era a cidade e que ainda está por desenterrar. Ammaia tinha sensivelmente 25 hectares e mesmo assim não chegava e havia quem morasse fora das muralhas. Além das habituais ruínas de uma cidade romana,
onde se encontram termas, balneários, fórum, mercado, teatro, ruas com lojas, tabernas e sabe Deus mais o quê, já foram desenterrados aqui muitos utensílios domésticos para as mais variadas funções, como se a cidade tivesse sido abandonada de repente. Chegou a haver a teoria que tinha havido uma cheia ou um dilúvio que teria enterrado a cidade. Um dos artefactos aqui encontrado foi um dado vigarista. É que era um dado de jogo que, se o jogarem 20 vezes sai o número 6. Junto a esse dado foi também encontrado um saco com muitas moedas. Portanto, alguém andou a ganhar um bom dinheiro com o azar alheio. Não se sabe bem quem era o vigarista, mas há um dado que se sabe acerca aqui dos habitantes de Amaia. É que, ao contrário do que era usual nas cidades romanas, em que quem vivia lá eram os romanos, aqui a maioria dos habitantes desta cidade eram indígenas, ou seja, povos que já aqui estavam quando os romanos chegaram. E esses povos adaptaram-se perfeitamente à cultura romana, absorveram-na e passaram a viver como os romanos, ou seja, deixaram maioritariamente de trabalhar no campo para passarem a ter negócios e a serem citadinos. Grande parte da cidade Amaia está soterrada, estando a ser utilizada a tecnologia de ponta para mapear o que está escondido e decidir-se o que escavar primeiro, de modo a aproveitar ao máximo os recursos humanos para explorar e descobrir esta cidade tão única. Mas a pergunta mantém-se: se era assim tão vibrante e única, o que é que terá acontecido para ser abandonada? Amaia tinha tudo para correr bem. Campos férteis, recursos naturais, as minas de ouro do Cunhal do Arneiro não são muito longe daqui, toda a gente se dava bem e, basicamente, o comércio fluía e isto parecia uma estância para ricos. A questão é que, com o passar do tempo, começou o Império Romano a entrar em decadência. E os tais ricos começaram a perder um bocado de confiança na sociedade, começaram a temer até pela sua própria vida, começaram a perder a confiança nos imperadores romanos. Estava para aí uma grande confusão porque cada um queria matar o companheiro do lado para ficar com o poder, e foi nessa altura que começaram a ser construídas as vilas romanas, aquelas vilas que nós gostamos de ver hoje, estilo apalaçadas, que eram dos romanos, algumas até já estão convertidas em turismo rural. Ora, claro que com os ricos a começarem a sair aqui da cidade da Amaia, ela começa a perder vida, começa a perder movimento e o comércio, começa a sair embora. Depois disso, ainda vieram os visigodos. Os visigodos eram católicos e eles queriam conquistar o Império Romano. Atenção que eles não queriam destruir o Império Romano, eles queriam conquistar e ficar com o Império Romano. Eles queriam ser romanos. Ora, uma coisa é querer ser romano, outra coisa é conseguir manter o Império Romano. Os visigodos não conseguiram e, entretanto, isto acabou por entrar em decadência total e foi inclusive conquistado pelos muçulmanos. E à conta de um muçulmano é que a Maia começou a ser toda desmontada para se fazer marvão, mas isso a gente já lá vai da parte da tarde. Entretanto, com o passar do tempo e com o passar dos séculos, realmente foi sendo tirada daqui muita coisa que estava com o nariz de fora. O resto foi sendo naturalmente enterrado pela natureza.
Atenção que estas ruínas, neste momento, são consideradas das mais bem preservadas da Europa. Porquê? Porque o que não ficou com o nariz de fora está enterrado e intacto, e foi aquela rapaziada que eu vos mostrei ali, que são alunos de arqueologia, é que estão ali com a espátula, com aquele trabalho fenomenal. Ainda perdi um bocado de tempo ali a vê-los a trabalhar para desenterrar tudo isto. Mas digo-vos uma coisa, vocês metem aqui 7 ou 8 pessoas em permanência, e do que eu falei aqui com o pessoal, mesmo com 6 ou 7 em permanência, vocês estão dezenas de anos para conseguir desenterrar os 25 hectares que compõem este complexo. Ainda por cima, acho que parte da cidade ainda está em terrenos particulares, e aí eles não podem mesmo ir. Por agora vamos continuar, e antes de almoço, mais ou menos à semelhança do que vimos na Torre do Canha, em que o Sr. Flávio Veloso nos fez ali uma visita guiada ao guardião da torre, vamos ver aqui uma torre que serviu de portagem. E serviu de portagem para cobrar pela desgraça dos outros, porque em tempos de guerra, enquanto uns choram, outros vendem lenços, ou pelo menos uma suposta liberdade. Bem-vindos a Portagem, localidade pequena que espreita Marvão lá em cima. De um astral muito simpático e com uma excelente praia fluvial, é um local alegre, mas nem sempre foi assim. Estamos então aqui na Torre da Portagem, que é mesmo o nome desta localidade. Entre 1492 e 96 passaram por aqui sensivelmente 30 mil judeus fugidos da Inquisição Espanhola e procuravam aqui no Reino de Portugal paz e tolerância para a sua religião e maneira de estar na vida. Tal como vos expliquei no último vídeo em Castelo de Vide, os judeus tinham regras próprias que eram só aplicadas a eles. Por exemplo, tinham de dormir dentro da judiaria que durante a noite estava trancada à chave, ou, por exemplo, usar uma cruz vermelha ao peito para estarem identificados. Fora isso, a vida deles decorria normal. Só que isso eram regras quando já cá estavam. Acontece que a entrada para a tolerância portuguesa não era de borla. É preciso explicar que a portagem já aqui estava antes. Quando se passava de uns reinos para os outros, pagava-se impostos. Com a vinda dos judeus, o lucro para o rei português foi muito simpático. Em tempo de guerra, enquanto uns choram, outros vendem lenços. E a entrada para o reino dos céus lusitano tinha de ser paga com moedas. Muitas moedas. O cidadão comum pagava cerca de 8 moedas de ouro. Se fosse mão de obra qualificada que interessava reter, um artesão, por exemplo, tinha um desconto de 50%, 4 moedas. Mas se fosse de famílias muito abastadas, comerciantes, por exemplo, aí tinham de pagar 100 moedas de ouro. E isto era por cada pessoa, e não havia cá descontos para famílias numerosas. Algo muito famoso em Portagem, para além da torre, é a ponte. Mas por esta não passou judeu nenhum, pelo menos fugido de Espanha, pois esta foi construída algures no século XVI. O rio aqui leva muito pouca água de verão, a passagem era feita muitas vezes a pé. Aqui vocês começam mais ou menos a ter uma ideia do que é que aconteceu à cidade soterrada de Amaia que acabei de vos mostrar. Aqui nesta ponte foram utilizadas pedras de outra ponte romana que servia aquela cidade e, entretanto, foram adaptadas para aqui. Crê-se que esta ponte é do século XVI, talvez até XVII, ainda há aí alguma discussão acerca disso. Se vocês estão a questionar onde é que ia parar tanto judeu, eu acabei de dizer 30 mil judeus,
Eu relembro o meu desabafo no último episódio em Castelo de Vide, de eu dizer que parece que a gente não aprendeu nada desde que aquelas casas com 500 anos foram feitas. Os judeus acampavam aqui. Aqui onde nós estamos, aqui à volta, havia um acampamento de refugiados judeus. Esse acampamento era comum chegar à volta das 5.000 pessoas. Ora, o que é que acontecia? Claro que os 30.000 não vieram todos de uma vez, foi no espaço de sensivelmente 4 anos, e então, basicamente, eles iam-se revezando. Ou seja, eles chegavam, estavam de arrastos, estavam fartos de fugir e precisavam de um sítio para finalmente descansarem e retomarem o fogo e retomarem as energias. Portanto, havia aqui no sopé de Marvão, aqui na localidade de Portagem, um acampamento que regularmente tinha os tais 5.000 refugiados judeus, enquanto uns se iam embora e se iam espalhando pelo Reino de Portugal, entretanto iam chegando outros tantos até a porta se fechar de vez. Pelo que eu tenho visto nas notícias ultimamente, que eu já não tenho muita paciência para ver televisão, parece-me que a gente ainda não aprendeu realmente nada. Assim como eu também não aprendi assim grande coisa do que me têm dito e, portanto, eu devia estar preocupado em ocupar menos espaço aqui no ecrã. E agora a seguir vamos subir até lá acima a Marvão para experimentar um excelente restaurante. Ora então, bem-vindos ao restaurante Varanda do Alentejo. Fácil de ver o porquê do nome. Foi a Mara que me recomendou este restaurante, ela já esteve aqui com a minha sogra e, portanto, se elas as duas mandam vir aqui, eu tenho de vir aqui. Para a entrada temos aqui pão, azeite de Marvão e azeitonas também. Obviamente que o azeite tinha de ser de Marvão, tem uma fama enorme. Eu nem sei para que é que vou provar isto, para vos dizer isto de certeza que está bom, mas... Pode ser impressão minha, mas eu acho que o azeite de Marvão tendencialmente é mais forte. Olha, deixem-me nos comentários o que é que vocês acham. Tem um sabor delicado na mesma, mas é assim mais presente. Para quem gosta de azeite, o azeite de Marvão tem uma qualidade excepcional. Para o almoço vai ser uma coisa bem típica daqui, eu já vos mostro. E ora, então já chegou aqui o prato principal ultra típico, alhada de cação. Não estou metido em nenhuma alhada, estejam descansados. Enquanto eu vou aqui servir só uma nota de curiosidade, cação é um peixe fabuloso, eu pelo menos adoro cação, a maioria das pessoas gosta de cação, e aqui a alhada de cação é parecida com a sopa de cação. Não é bem a mesma coisa, esta por exemplo tem aqui batatas pelo que vejo, obviamente tem aqui os coentros para temperar, e tem ali o pão estilo ensopado. O cação, durante muito tempo, foi ganhando popularidade aqui no Alentejo, porque é o peixe de mar que, fresco, sem ser salgado, aguenta mais tempo. É claro que um peixe que é salgado, como por exemplo o bacalhau, pois isso vai aguentar imenso tempo. Em termos de peixe fresco, o que aguenta mais tempo é o cação. Daí, aqui no interior alentejano, ter ficado tão famoso. Vamos ver como é que está aqui a coisa. Eu nem sei se eu hei de servir muito. Não, é melhor não servir mais, senão já sei o que é que vai acontecer à roupa. É melhor não pôr muito molho. Depois lá está a Mara a reclamar da roupa, e com razão. Só a batata, por si só, já dava vontade. Excepcionalmente bom, excepcionalmente bom. O peixe está no ponto, tem uma textura ligeiramente firme, mas chega à boca e desfaz. Que coisa fabulosa! Muito bem temperado, nem sal a mais, nem sal a menos. Já agora aqui a gulodice do pão estilo ensopado. Que prato extraordinário! E o pão casa muito bem com o peixe. Isto tudo regado com tinto, ainda não vos tinha mostrado, eu ainda não provei também, este tinto é aqui da Serra de São Mamede, aqui de Porto Alegre.
Só o cheirinho sei que tem Syrah, Alicante Bouschet, não sei se me falta algum. O vinho é extraordinário. O cação está qualquer coisa. Eu já percebi porque é que elas me chatearam o juízo para eu vir aqui comer, depois poder à varanda do Alentejo, 5 estrelas, porque isto é saber mostrar e divulgar e dar a provar a gastronomia alentejana. Que espetáculo! Bem, vou bater isto e de sobremesa já sei o que é que vai ser, porque se eu não comer o que me recomendaram de sobremesa, quando chegar a casa eu tenho a porta trancada. E ora então, para sobremesa, quando chegar a casa vou ter a porta trancada ou a fechadura trocada. Sericaia, mas não é com ameixa de Elvas, mas sim castanhas. Castanha é algo muito, muito típico aqui de Marvão. A ver se depois da parte da tarde se ainda encontro mais alguma coisa de castanha, nomeadamente, sei lá, existe artesanato de castanha, tudo se faz com castanha aqui. Muito bom, muito, muito bom. Curiosamente, não é muito doce, portanto, não sei como é que isto é feito, mas é uma sericaia muito boa e sem ser muito doce e, obviamente, casa muito bem com o vinho. Bom, deixa-me então aqui ganhar forças, porque da parte da tarde vamos andar aqui às voltas em Marvão, como qualquer vila medieval, sobe e desce, e ainda há umas quantas coisas para contar, e temos de cantar os parabéns. Estão curiosos? Então, até já. Ora, o almoço já lá vai, varanda do Alentejo, 50 estrelas, que categoria! Não me admira que a Mara me passasse a vida a infernizar a cabeça para lá ir. Aliás, já agora eu tenho estado a falar da Mara, mas todos os dias eu tenho à volta de 20 e tal a 30 seguidores novos aqui no projeto Portugal Genuíno, que é o Portugal e Tradições e a Horta da Mara. A Mara é a minha esposa. Posto este esclarecimento, vamos então começar aqui a explorar a Vila de Marvão, que realmente aqui neste rochedo aqui tem um ar bastante imponente e altaneiro e com um aspecto sólido. E para começar, bem, vamos entrar pela porta. Entrar em Marvão impõe respeito, mais do que em outras vilas. Basta olhar de lá de baixo e ver a vila imponente no alto de um monte rochoso para imaginar que na Idade Média tentar atacar isto era para doidos. E houve doidos que o fizeram, mas já lá vamos. Por agora, vamos desfrutar das suas ruas medievais e das vistas para Portugal, e também para os lados de Espanha, que foi de onde veio o homem responsável por estarmos aqui hoje. Marvão foi fundada por um cristão que entendeu que havia de se converter ao Islão e, vai disto, autoproclamou-se rei de Amenaia, Ibn Marwan, no século IX. Ora, ele dizia que era rei das ruínas da Amenaia, mas ao que parece o regente muçulmano de Córdoba não achou lá muita graça e veio aqui atrás dele para pôr na linha. Ora, vai disto, Ibn Marwan sobe aqui para cima porque estas escarpas davam-lhe uma boa defesa e, entretanto, como era senhor das ruínas da Amenaia, começou a aproveitá-las para construir aqui então Marwan, ou se preferirem, Marvão. Vamos-nos perder, no bom sentido, pelas ruas medievais de Marvão e vamos visitar alguns dos locais mais conhecidos, sendo certo que a cada rua há algo para descobrir.
Estamos aqui na Câmara Velha, onde era antigamente os passos do Conselho aqui de Marvão. No piso de baixo era a antiga cela, mas para colocarem lá os presos era no piso intermédio e havia um buraco pelo qual eles eram descidos por uma corda. Eu nessa altura estava safo porque eu não passava naquele buraco. Aqui no piso de cima temos então o que era antigamente o tribunal e ali está a tribuna, onde exerceu Mozinho da Silveira, que eu vos mostrei no vídeo de Castelo de Vide. Não viram o vídeo? Este senhor. Ora, aqui atrás de mim está a igreja de São Tiago, não confundir com a igreja de Santiago, parece que aqui em Marvão há muitos Tiagos. É bastante bonita e foi construída no século XIV. Agora, se não se importam, vão lá buscar um bolo de aniversário e umas quantas velas. Dom Sancho II deu foral a Marvão em 1226. Ora, assim sendo, nós temos de cantar os parabéns. Vocês cantam comigo se quiserem. Assim sendo, vamos lá embora. Parabéns a você, nesta data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. Hoje é dia de festa, cantam as nossas almas. Para a menina Marvão, uma salva de palmas. Não é propriamente todos os dias, eu não sei se vocês repararam, Dom Sancho II deu foral em 1226. Estamos em 2026. Este ano, Marvão completou 800 anos como sede de conselho, ininterruptamente. Pá, nós temos de brindar. Olha, vamos à procura de uma cerveja de castanha. No lado sul da vila temos a Capela do Calvário, que no meio de tanta história milenar é uma jovem do século XIX.
Estamos aqui em frente à Igreja de Santa Maria. Foi construída no século XIV em cima das fundações de uma que já lá estava também. Eu gostava muito de vos dizer que é uma lindíssima igreja, só que já não é igreja. Catching a crazy love moving through me like a wildfire, like a wildfire. Hey, I'm never the same. Whenever you're calling my name, I'm taking my sweet time. Boa tarde, como está? Tudo bem? Olha, importa-se que eu... é para o canal Portugal e Tradições. Sim, um canal de viagens. Olha, muito obrigado. Não se esqueça de fazer like e subscrever. E se quiser pode comentar à vontade, ok? Obrigado. Faça-me o favor de ser feliz, sim? Obrigado. Golden sunlight. If I'm going with you, I know we'll get to the other side. Sinking in, I know this feels right. Catching a crazy love moving through me like a wildfire, like a wildfire. Por esta altura eu diria que íamos ver o ponto alto do dia. Mas Marvão inteira é absolutamente fabulosa. Portanto, vamos ver o castelo. E que castelo! O castelo de Marvão começou a sê-lo de pleno poder em 1300, quando Dom Dinis mandou construir a Torre de Menagem. Ao longo dos séculos foi sendo melhorado e no seu auge, em simultâneo, tinha 3 cinturas de muralhas, barbacã, uma cisterna gigantesca e o melhor de tudo, está no alto de um monte rochoso com centenas de metros de escarpas. Estava preparado para artilharia e com canhões apontados a curiosos vindos de fora e ainda assim, apesar de ter resistido a inúmeros cercos e ataques, houve quem conseguisse entrar. Os espanhóis em 1704, expulsos logo em 1705 e os franceses na mesma altura de Castelo de Vide, 1808. Felizmente, os franceses já não tiveram pólvora para implodir a belíssima Marvão, como fizeram com Castelo de Vide, que vos mostrei no episódio anterior. Mas já chega de explosões. Desfrutem!
então eu bem que andei às voltas, não está esquecido o brinde, mas não achei cerveja de castanha. Estou aqui no Largo do Castelo e achei uma Seara Pale Lager, publicidade à parte, de Castelo de Vide. Portanto, podemos dizer que estamos aqui na região, portanto, um brinde a Marvão, um brinde aos vossos 800 anos espetaculares, um brinde também a Castelo de Vide e, acima de tudo, um brinde ao povo do Alto Alentejo. Muito obrigado por serem como são e por manterem esta zona tão espetacular. À vossa e até ao próximo episódio. Façam-me o favor de ser felizes.